A bola não para você de forma virtual, mas sempre especial para você que está ligado aqui no meu canal no YouTube, canal do Fred Júnior. Se inscreva, dê seu like, manda mensagem. Você está vendo aí um convidado importante, Maurício Copertino, auxiliar técnico, técnico de futebol, ex-jogador, atuou no meu Peixe, no Santos. Maurício Copertino é o nosso convidado aqui do A Bola Não Para, gentilmente atendendo aqui o nosso convite. Copertino, muito obrigado por atender o nosso convite. Vamos falar um pouquinho daquilo que você não fala muito, que é futebol de bola. Tá tudo bem com você, Copertino? Um abraço, Fred. Um abraço para todos os teus telespectadores. Obrigado pelo convite aí. Vamos bater um papo aí sobre futebol, que é a paixão nacional, né? E a gente sempre está conversando e falando em qualquer ambiente, né? Que é uma coisa que é apaixonante. Vamos embora. Copertino, eu sempre gosto de apresentar os convidados, né? Porque tem uma molecada que não te viu jogar, por exemplo, né? Então, assim, quanto tempo como jogador profissional, Copertino? Ao todo, né? 14 anos de profissional e mais 7 anos de base, totalizando aí 21 anos de carreira, né? Como atleta. E iniciei minha carreira no Santos Futebol Clube, na base, nesse clube maravilhoso, fantástico, uma das melhores equipes do mundo, onde, sem dúvida nenhuma, produziu os melhores jogadores da história do esporte. E é uma honra, né, ter sido jogador do Santos, capitão do Santos. A minha história, isso daí é uma coisa que ficou marcado positivamente e muito me orgulha de ter sido atleta do Santos Futebol Clube. Para quem não lembra e quem não viu, o Copertino era zagueiro. Maurício Copertino era zagueiro, né? E teve aí a sua vida ali muito ligada ao Santos pela base e também no profissional. Se a gente avaliar assim, Copertino, da sua carreira como jogador, foi aquilo que você esperava? Foi mais do que você esperava? Você poderia ter tido uma carreira mais longa? Como que você avalia a sua carreira como jogador, Copertino? Eu acho que para as condições da época, né? Eu acho que eu fui além do que eu esperava, né? Porque realmente a minha época tinha ótimos atletas, né? Eu sempre fui um jogador muito batalhador, um operário do futebol, né? E eu me superava muito, porque realmente tinha jogadores tecnicamente melhores que eu, né? Mas é aquela história, né? Nem sempre o melhor ele chega lá nos objetivos finais. Eu sempre me dediquei muito, sempre fui um cara muito guerreiro e eu acho que isso daí me superou muito, né? Um cara muito resiliente na minha carreira e graças a Deus, né? Eu acho que eu consegui realizar o sonho primeiro de toda criança naquela época, né? 95% das crianças queriam ser jogador de futebol e eu não era diferente, né? Primeira coisa que vem com muito orgulho é eu ter conquistado ter sido jogador de futebol, né? E depois toda a minha trajetória foi um lucro que veio para mim, né? O Papai do Céu me deu e eu acho que foi maravilhoso conseguir criar minha família, conseguir ter as minhas coisas, conseguir, e o mais importante, me formar como homem, né? E como cidadão e que me deu a diretriz na minha vida que hoje, graças a Deus, aí a gente ainda trilha dentro do futebol. É claro que a carreira de jogador são muitos jogos, mas tem algum em especial, Maurício, assim, que você guarda como recordação um jogo em especial ou um momento especial que você viveu como jogador profissional? São vários, né? São vários. Eu acho que são grandes memórias que a gente vai recapitulando assim, se a gente começa a bater um papo. Eu acho que eu joguei em 12 equipes, né, ao total na minha carreira, sendo que 3 equipes fora do Brasil. Sim. Então eu acho que dentro dessa carreira de 15 anos aí como atleta profissional, foram muitos momentos assim que eu marco com muita alegria dentro da minha memória e seria injusto eu citar um só, né? Mas o fato só de eu posso citar um aqui, ter estreado Santos e Palmeiras, eu tinha 22 anos para 23 contra o Palmeiras, né? O Palmeiras da Parmalat do Vanderlei Luxemburgo, o Evair, Edmundo, César Sampaio, né? Roberto Carlos. Aquela estreia ali com 80 mil pessoas no Morumbi realmente foi marcante na minha vida. Eu recém saído das categorias de base e vindo de um time da segunda divisão do Campeonato Paulista, para mim foi especial. Como a gente pensar, né? A gente conversa com alguns jogadores que atuaram, né? Muitos ex-jogadores, até contemporâneos seus, e muita gente fala assim, poxa, se fosse no futebol de hoje,
eu estaria, olha, muito melhor do que eu estive na minha oportunidade. Se você analisar pelo nível técnico, infelizmente a gente vai falar sobre isso também, mas aconteceram mudanças, né, no futebol, principalmente no futebol brasileiro. Mas você acha que hoje você estaria. Era um Maurício Coutinho mais conhecido, ainda mais reconhecido no futebol, Maurício, no momento de hoje, pensando no futebol atual? Fred, a gente sempre conversa sobre isso, né? Eu sou de uma situação, eu tenho um ponto bem claro em relação a isso daí. Eu acho que o esporte mudou, o futebol mudou, sabe? Realmente ele mudou. E quando mudou o futebol, mudaram-se os personagens, os atletas também já são de outro perfil, né? Seria muito injusto eu poder estar querendo falar aqui, pô, eu acho que eu seria um grande jogador, eu seria, sabe? Porque realmente era a mesma situação quando eu me colocava no Santos, que os caras queriam me comparar com o seu Bellini, Carlos Alberto Tô. Porra, não dá para Não comparar. dava. Pô, esses caras foram fora da curva, porra. Então, assim, seria muito injusto eu também fazer esse comparativo. Lógico que hoje, trabalhando com futebol e vendo o que a gente fazia no passado, dá a impressão assim que, de repente, nós poderíamos ter sido um atleta de melhor nível. Mas não porque os outros aqui são ruins, são isso, Sim. são aquilo. É porque a estrutura do futebol hoje te proporciona que você seja mais atleta. E na nossa época, realmente a gente era muito amador. Nós chegávamos no clube 10 minutos para começar o treino, a gente não se alimentava direito, não tomava suplemento. Enfim, o esporte hoje ficou muito físico. E naquela época não era pelo talento mesmo, né? É. Então eu acho que essas comparações são injustas, apesar, né, de ter sempre isso, né? Na minha época tinham excepcionais jogadores que eu tenho certeza que se tivesse toda a estrutura que tem hoje, seriam jogadores melhores e de repente com a carreira até de mais sucesso. Para você, Cupertino, a gente sempre eu converso com os atletas, com esses jogadores, e eu percebo isso. Transição de carreira às vezes sempre é muito difícil, né? Muitos jogadores aí enfrentando depressão, uma dificuldade para poder parar, o momento certo para parar e escolher o que vai seguir a fazer. Muitos ficam em dúvida, às vezes não pensam até um pouco antes. Poxa, eu vou começar a pensar numa transição de carreira até para não sofrer tanto. Para você foi uma transição tranquila? Não foi? A sua escolha para trabalhar com comissão técnica, inicialmente como auxiliar, foi uma escolha sua? Alguém te falou, poxa, você tem uma característica, tem perfil para ser. Como que foi para você essa transição que eu vejo e percebo que é algo muito difícil para o atleta, porque está acostumado com os holofotes, com a imprensa, com a torcida, e de repente da noite para o dia, isso se encerra. Por mais que você possa até trabalhar no futebol, é totalmente diferente, né? O acompanhamento, você atleta, você membro de comissão técnica, ou uma outra função no futebol, por exemplo. Como que foi para você, Cupertino? Para mim foi uma situação, como eu te disse, né, na época, foi muito tranquila para mim. Eu parei de jogar com 36 anos, muito consciente que o meu corpo já não respondia mais às ações do futebol da época. Eu sempre fui um cara alto, forte, eu precisava muito do meu físico para poder desenvolver o meu jogo, né? E eu já não tinha mais condições de velocidade, de poder estar acompanhando a turminha que estava chegando ali, né? E foi muito tranquilo, eu parei consciente, parei realmente sabendo que eu já iria seguir no futebol, né? Eu só estava vendo por onde, como é que eu iria, porque na minha cabeça eu sempre pensei que só o fato de eu ter sido atleta não me credenciaria para ser um grande profissional. E eu não, quando eu estava depois dos meus 30 anos, eu coloquei na minha cabeça o seguinte: eu não vou ser mais, eu fui um atleta normal, mas eu não queria ser um técnico normal. Eu queria ser um técnico também que fosse despontasse aí para ser um grande profissional. E foi isso que eu fiz, cara. Eu comecei a me preparar não só nas condições de campo, de treinamento, de procurar ver novos trabalhos, o que estava acontecendo, mas também para me contextualizar, porque eu achava importante ter esse equilíbrio, não só ter sido atleta, mas ter entender o futebol de uma outra maneira, porque eu na minha cabeça não entrava só, se eu fosse entrar no mercado de trabalho, só ter sido ex-atleta não seria uma Uma situação condição. importante, sabe? E foi isso que eu fiz. Eu procurei pra caramba aí
outros lugares para poder me informar melhor sobre o futebol, conhecer melhor novas, principalmente a parte tática, que no Brasil sempre foi muito deixado um pouco de lado, né? Principalmente pela condição dos atletas, tecnicamente. Então, o atleta foi muito... Não, eu queria até tocar depois nesse assunto, Claro. né? Porque não é só isso que o futebol brasileiro tem. Só que era pela qualidade dos jogadores, os treinadores, na hora que conseguiam montar um esquema, as coisas andavam naturalmente, porque era muito jogador talentoso. Diferente da Europa, que não tem muito jogador talentoso, e eles têm que se pautar em cima de alguma situação. O que é? A parte tática. Então, são diferentes estilos de trabalho que devem ser valorizados. E isso tudo eu, dentro da minha cabecinha, foi isso que eu procurei fazer para poder entrar no mercado forte. E, graças a Deus, hoje eu me sustento aí dentro do mercado, trabalhando com grandes profissionais ou fazendo trabalhos autorais, como eu já fiz, né? Minha carreira começou lá fora. Graças a Deus, eu tenho três temporadas trabalhando, 2 na China e 1 nos Emirados Árabes, como treinador principal. Então, eu me pautei em cima dessas ideias. E era uma certeza de ser assim, ou auxiliar técnico ou técnico? Isso é uma certeza para você ou você ficou em dúvida numa função no futebol, Cupertino? Não, eu queria entrar no mercado para poder aprender um pouco a situação de campo, porque é totalmente diferente quando você para de jogar e você entra no campo para dar um treino, né? É totalmente diferente. Então, eu acho que quando eu tive a oportunidade de trabalhar com o Nenê Bellarmino, que foi meu Sim. primeiro trabalho, no Sertãozinho, eu comecei a perceber e aprender, né? Aprender com o Nenê, um grande profissional, experiente, um cara muito rodado aqui no interior de São Paulo, um ex-atleta que foi maravilhoso, né? E depois na sequência com o Alexandre Galo, e depois na sequência com a Seleção Brasileira, e depois com o Vanderlei, e nesses trabalhos autorais que eu fui fazendo, nesses hiatos da minha carreira como auxiliar técnico. Então, isso tudo foi me dando confiança, foi me dando muita perspicácia e sensibilidade do trabalho, foi me dando noção, se ele fez isso e deu certo, no futuro, quando eu for treinador, eu vou repetir, isso aqui não foi tão legal. Então, quando eu for treinador e eu estiver na pele dele, eu vou procurar fazer de outra maneira. Enfim, você vai aprendendo com o erro dos outros, né? Apesar de ser o mesmo corpo, né? Quando a gente está trabalhando numa comissão técnica, quando ele toma uma decisão e as coisas não acontecem, você se ferra também, né? Então, hoje eu tenho a maturidade de estar podendo entrar em qualquer trabalho que eu vivi, né? Eu vivi junto com um profissional. Desses 15 anos que eu trabalhei como auxiliar técnico, no caso 14, 13, né? 12 foram em Série A, né? 2 em Série B. Então, me credencia muito para no futuro aí a gente poder tá assumindo qualquer equipe, porque eu acho que a experiência que a gente adquiriu durante essa caminhada foi muito importante. Hoje, vamos colocar, Maurício Cupertino técnico ou Maurício Cupertino auxiliar técnico? O que você está pensando para o futuro? Ou tudo depende, você que estava, claro, agora com o Vanderlei no Corinthians, né, e esteve com o Vanderlei em outros trabalhos, mas assim, hoje é o Maurício Cupertino o trabalho autoral novamente à disposição do mercado, ou é o Maurício Cupertino auxiliar técnico, ou depende da situação? Trabalho autoral, sim, é prioridade, né? Acontece que o Vanderlei, em todos os trabalhos que ele tem ido, ele tem me convidado. E, geralmente ele me faz uma proposta muito generosa, né? Não só de trabalho, mas também financeira. E eu não sou irresponsável com a minha carreira, né? Eu tenho que pensar no meu futuro. Claro. E quando as coisas vêm assim na parte financeira muito forte, o Vanderlei me dá um salário de treinador de futebol, né? Então, isso daí, para mim, é um reconhecimento, primeiro. É uma situação importante na minha carreira, né? Para você dar uma segurança para mim, para segurança para o meu futuro. Eu já estou com 53 anos, né? Apesar de não parecer que eu Passa tenho... rápido o tempo, é verdade. né? Mas é uma situação importante que eu não posso ser responsável, né, com a carreira. Mas sempre a prioridade é o trabalho autoral. Eu vejo com muito bons olhos agora o mercado nacional, vejo que os clubes estão carentes de novos profissionais e eu tenho mostrado interesse em entrar nesse mercado para poder mostrar o meu trabalho. Não é fácil mostrar o trabalho, Cupertino, não fala no sentido assim, porque o dirigente, infelizmente,
muitas vezes, 99%, vamos falar, ele não planeja a contratação de um técnico, ele vai muito mais, às vezes, pela lembrança recente de um trabalho. Olha, esse aí fez um bom trabalho na Série B agora, vamos chamar ele. Ou fez um bom trabalho na Série A. Não é assim, ó, deixa eu ver o cara, 10 anos do cara. Poxa, o cara fez trabalhos importantes, consistentes, ascendeu aí com uma equipe, levou para uma... Ou se não, ou não bateu campeão, mas fez um belo trabalho, né? Assim, a gente percebe que no futebol não é desse jeito. Os caras. É o momento. O cara vê lá, poxa, vamos chamar o Copertino que fez um belo trabalho ali ontem, mas o trabalho total não é observado. É difícil entrar nesse mercado exatamente para ser observado, Copertino? É uma situação importante que hoje quem comanda o futebol brasileiro e quem faz as escolhas são os executivos de futebol, né? A maioria realmente são caras preparados que acompanham o mercado presidente, a equipe, a parte da diretoria escuta muito esse profissional, né, que é contratado pelos mesmos. Então, eu acho que essa situação é uma situação importante que você tocou, sim, concordo. Eu acho que os critérios no futebol são um pouco ambíguos, né, cara? A gente vê o cara contratando um profissional com uma característica, 3 meses depois esse profissional não dá certo, ele contrata um cara oposto a esse profissional, com um elenco montado pelo profissional outro. que foi demitido. Então, o clube acaba ficando a temporada toda à mercê dessas escolhas, né? E realmente é um mercado difícil de você entrar, né? Eu tô vendo agora a minha segunda transição dentro do futebol, né? Primeira de atleta para a parte de comissão técnica e agora procurando dar o salto para ser o treinador principal. Realmente é um mercado que é muito concorrido, é um mercado muito questionado, mas eu acredito que esse ano foi um ano bem legal, bem positivo para os treinadores brasileiros. Acho que nós conseguimos resgatar aí profissionais que estavam parados, que voltaram, mostraram o seu valor. Surgiram outros treinadores novos aí. Thiago Carpini vem fazendo um grande trabalho no Juventude, tem que ser ressaltado, foi vice-campeão com a Água Santa, é um profissional aí que da nova safra, né, que tem aparecido, e outros que também tiveram ótimos trabalhos aí nos seus clubes, tanto na Série A como na Série B. Né? Então, eu acho que essa situação dos treinadores são ciclos, né? Os treinadores estrangeiros vieram, os bons continuaram, os que não fizeram bons trabalhos retornaram, os caras e a diretoria e o próprio setor de comunicação verificaram o que é bom, o que serve, o que não serve para o futebol brasileiro, com as nossas características, né? Porque eu acho que está tendo uma mudança muito gigante dentro do futebol, a área de comunicação mudou muito, os profissionais são profissionais novos, a maioria que acompanha o futebol europeu, né? Então, o cara sempre vem com a opinião baseado lá, e ele esquece um pouquinho aqui do futebol brasileiro, só que agora ele está vendo que tem coisa boa aqui também, ou seja, que é diferente, né? E essa comparação é muito desleal, mas quando o cara começa a entender o futebol brasileiro, ele participa um pouco mais aqui da rotina do futebol brasileiro, ele acaba vendo essas diferenças. Isso tem facilitado, porque ele tem visto que realmente o treinador brasileiro, ele é muito resiliente e ele consegue se transformar. E eu acredito que com essa loca que teve nos últimos 5 anos de questionamento para os treinadores brasileiros, nós nos preparamos muito. Então, hoje, eu acho que quando começarem a ter oportunidades aí, novos profissionais, vocês vão notar que vão aparecer profissionais aí capacitados do mesmo nível de treinadores do futebol europeu. E até para a gente fazer uma meia-culpa da imprensa também, porque a gente lembra, né, Cupertino, quando teve o 7-1 em 2014, os mais experientes não prestavam. Por causa do Felipão, os mais experientes não prestavam. Vamos dar chance aos novos. Aí vieram os novos. O Jair Ventura é um deles, por exemplo, que agora subiu com o Atlético Goianiense, né, que já teve chances no Botafogo, fez um belo trabalho. Santos não foi bem por causa da característica de trabalho, de jogo, né, em relação ao time do Santos, que sempre exige esse DNA ofensivo, que é outra coisa para ser discutido hoje no futebol de hoje. Mas aí ele foi pro Corinthians, também não deu certo, girou, conseguiu segurar, salvar a Juventude e Sport, agora sobe com o Atlético Goianiense. O Roger Machado, né, apareceu, o Eduardo Batista, né, conseguindo trabalhar em clubes maiores, e aí depois os novos não serviam. Aí chama todos os experientes, volta todo mundo.
Aí o Vanderlei teve chance agora, o Felipão vai fazer um trabalho no Atlético Mineiro também. Eu acho que a gente da imprensa também tem muita culpa nisso, o que você falou é verdade, a molecada de hoje, eu posso falar dos novos jornalistas, quando saem da faculdade, acho que o futebol é só Messi e Cristiano Ronaldo. Se tem pouca cultura futebolística dos garotos jornalistas em relação à história do futebol brasileiro, que é importante saber. É óbvio, você tem que saber da Europa, como se joga, é importante para a profissão. Mas falta-se, e eu percebo isso dos jovens jornalistas, e venho falando isso há um tempinho já, inclusive lá na Rádio Craque Neto, que falta exatamente essa cultura do nosso futebol, de conhecer o futebol brasileiro, o passado e o presente, para você pensar num futuro aí em relação do que a gente tem de condições de material humano, de estrutura, para se poder cobrar. Não adianta você cobrar uma estrutura de Europa se você não tem nem a mínima condição de estrutura para fazer o básico, né? Então, a gente tem que fazer uma meia-culpa sim, vocês têm toda a razão. E fora a relação, né, Cupertino? Antigamente, você como um jogador, você pode falar, a relação com a imprensa era totalmente diferente. Eu ainda peguei essa época ainda de... Não tinha entrevista coletiva, não tinha assessor de imprensa, era, pô, hoje eu quero falar com o Cupertino, vou lá e fazer uma entrevista com você e ir embora fazer a minha matéria, ótimo. Né? E hoje não tem mais essa relação, a relação ficou muito fria, distante. Isso perde também, tanto do nosso lado de conhecer vocês, tanto de vocês conhecerem a gente e ter uma relação de proximidade, até de troca de ideias, até para explicar, olha, você falou aquilo ali, mas só te contar uma coisinha, às vezes não era nem para publicar, mas só para uma compreensão de situação. Eu acho que isso também está faltando, viu, Cupertino? Eu acho que esse distanciamento também atrapalha nosso futebol. Acho que mais um motivo para a gente poder discutir também essa relação com a imprensa, que poderia muita coisa que é falada ser evitada exatamente se tivesse essa proximidade. Concordo, Fred. Esse making-off dos profissionais de comunicação com nós, profissionais, ficou muito distante. E isso daí eu acho que dificultou, porque hoje vocês às vezes têm 3, 4 horas de programa e você tem que conversar, falar alguma coisa, né? E quando você só se baseia em coisas que você lê, realmente, né, às vezes não, as informações, a gente até brinca, né, que vocês não sabem metade o que acontece lá dentro, né? E às vezes num papo eu e você, na informalidade, pela confiança, ah. gente acaba conversando mais coisas, né, sobre as ideias, sobre por que a gente está fazendo aquilo, e você vai ter um entendimento muito melhor e vai levar para o teu público uma notícia muito mais fidedigna, né, ao invés de você ficar tentando adivinhar o que acontece. A gente vê isso aí claramente nas coisas que acontecem, né? Às vezes eu procuro dar uma sapeada e olhada nos programas, né? Mas realmente é difícil, porque às vezes saem coisas ali que a gente fala, pô, dá vontade de ligar para a pessoa e falar, pô, eu sei, não te conheço, meu nome é esse, pô, a história não é essa, a verdadeira é essa aqui, né? Mas a gente não pode fazer isso, né, cara? Infelizmente a gente fica à mercê, de repente, das assessorias de imprensa e nem sempre as coisas são solucionadas do jeito que a gente imagina. A gente vai para um rápido intervalo, a bola não para, já volta, Maurício Cupertino, para a gente continuar esse papo legal com Maurício Cupertino aqui no A Bola Não Para. Já, já! Para você que está aí no A Bola Não Para, intervalo. A bola não para e sai de volta para você. Se inscreva, dê seu like aí para você que está ligado aqui com a gente. Se inscreva no canal no YouTube, o canal do Fred Júnior. Estou aqui com o Maurício Cupertino, técnico também, já foi auxiliar técnico. Esteve na comissão técnica do Corinthians com o Vanderlei Luxemburgo agora em 2023. Cupertino está falando, claro, já do futebol atual, desse momento que a gente está avaliando o futebol. Só dessa saída do Corinthians. Para você... Ficou aquele algo mais para se terminar um trabalho, Cupertino? Até porque o Corinthians teve bons momentos, não foram só momentos ruins.
E muita coisa se fala, né? Exatamente aquilo que a gente estava falando no bloco anterior, né? Poxa, quem estava dando treino era o Copertino, porque o Vanderlei Luxemburgo ficava no celular, não ficava dando treino pro pessoal. O técnico mesmo é o Copertino. Às vezes até desvalorizando. Acho que o problema do etarismo também é outra coisa. Não pode passar de uma certa idade que ele já não serve. Para todas as funções, viu? Infelizmente, e no futebol mais ainda, né? Em relação à idade. Eu acho até uma falta de respeito pela história das pessoas. E isso foi muito visto, né? No anúncio do Vanderlei como técnico e durante aí também a cobertura em relação ao trabalho do Vanderlei, que é um técnico que a gente sabe da condição que ele tem, polêmico às vezes, de confronto com a imprensa, que a gente dos mais velhos, a gente olhava e falava, pô, a gente já sabia o que o Vanderlei estava querendo ali, entendeu? Mas a molecada já fica meio assustada, e aí acho que aí carrega um pouco mais na crítica, no pesar aí. Não que não tenha que ser criticado, mas eles ficam um pouquinho diferente, porque a gente sabe como que era o Vanderlei, quando ele falava das perguntas casquinha de banana, que ele gostava de brincar com a gente, né? Principalmente quando eu convivi com o Vanderlei lá no Palmeiras, né? Mas o Competitivo, como que você avalia? Poderia ter ido mais longe, se sentiram meio que uma facada nas costas do jeito que foi a saída de vocês aí, exatamente no meio de um turbilhão político, né, que o Corinthians estava vivendo, que agora já tem um novo presidente eleito, mas ainda estava às vésperas de uma eleição, hein, Maurício? Boa pergunta, Fred. Primeiro, eu quero falar sobre o etarismo. Realmente é um problema que assola não só, né, os treinadores de futebol, mas o jornalismo. A gente vê uma juventude aí um pouquinho mais avançada aí de serem preteridos, não só jornalistas, mas também jornalistas mulheres, né? E isso não pode se deixar de lado. São experiências que esse profissional adquiriu durante sua vida e, de repente, falar que ele está ultrapassado realmente é uma falta de critério, né? E eu acho que seria tão bacana que tivesse esse equilíbrio, né? De os mais experientes estarem passando o bastão para os mais jovens e ter essa troca de informação, vai por aqui, que eu acho que é melhor. E você vai formando um jornalista novo ou treinador novo, como em qualquer profissão. Esse é um problema que você tocou que realmente assola várias profissões aí pelo Brasil, pelo mundo, né? Que a gente fica triste, né? De ver profissionais tão competentes, tão capacitados, serem deixados de lado pelo fato deles terem uma idade avançada, né? Só para tocar nesse assunto Claro. que eu acho que é importante. Em relação ao trabalho do Corinthians, né? Eu acho que foi um trabalho, um case maravilhoso, né? Desde quando nós chegamos no Corinthians, em meados de maio desse ano, Corinthians, só para recapitular o teu público, e você, eu acho que um cara bem informado deve saber disso, nós chegamos com o time na zona de rebaixamento, os jogadores sendo massacrados pela maioria dos meios de comunicação, a torcida querendo pegar vários profissionais, os jogadores psicologicamente no estado deplorável, né? Tanto que no primeiro mês foi muito difícil, de ter um trabalho super diferente do que a gente estava acostumado, porque nós tivemos que recuperar os caras psicologicamente. O Vanderlei foi, eu já toquei nesse assunto, já o Vanderlei, uma das características dele é essa situação do embate, ele gosta muito, e ele é um cara que ele abraçou muito o grupo do Corinthians, sabe? E os jogadores respeitaram muito isso daí, porque ele tomou a frente do negócio e eles estavam se sentindo um pouco desprotegidos em relação a isso, né? Não que os outros profissionais que passaram não fizeram o trabalho que tinha que ser feito do treinador, mas eram jogadores mais jovens, eram treinadores mais jovens que tinham, de repente, não tinham peso como tem o Vanderlei Luxemburgo, né? E nesses 5 meses de trabalho, eu acredito que foi um trabalho muito difícil, prazeroso, com muita cobrança, sim, porque quem trabalha no Corinthians tem que estar acostumado com isso, e a gente, nós da comissão técnica, todos, o menos águia sou eu, né? O resto é tudo cara, Cobra criada. tudo com esse professor Melo, Vanderlei, né? Então, eram profissionais que tinham essa experiência muito maior que a gente, e esse trabalho de com reconstrução da equipe, colocar a equipe em situações favoráveis nas 4 competições que estavam disputando, né? No caso 3, que era Libertadores, depois nós caímos para a Sul-Americana. E eu acredito que nós, no saldo positivo, né, de ter levado a equipe para 2 semifinais e ter tirado a equipe, nós saímos do clube e estava em 11º, foi um saldo muito positivo, além de ter
conseguido trazer jogadores importantes hoje do clube, né? O Moscardo fez um gol importantíssimo ontem, né? O Giovani fez outro gol também que deu a vitória de 4-2 para o Vasco. Então a gente fica feliz de ter organizado todo esse processo. E uma situação que eu gostaria de falar, foi até bom você ter tocado, porque eu acho que o Vanderlei ainda não se pronunciou em nenhuma entrevista, né? Depois que nós saímos do Corinthians, e eu também tenho falado pouco, né? A gente já ouviu bastante coisa aí, até uma oportunidade para a gente falar. Todos os meus trabalhos junto com o Vanderlei, ele me dá muita liberdade para poder atuar. E todos os trabalhos e treinos, né? Vamos levar para como se fosse para o Alex Ferguson, lá no Manchester United. O Alex Ferguson tinha 3 auxiliares que faziam todo o trabalho para ele. Nem por causa disso, a imprensa britânica ficava falando que ele só queria ficar no telefone, você pode ter certeza que todos os trabalhos que eu ministrava dentro do clube, o Vanderlei sentava comigo 3 horas antes e direcionava todo o trabalho. Lógico, ele falava todo o processo que ele gostaria de fazer e eu transportava para os trabalhos atuais e modernos que a gente sabe que o atleta hoje está mais acostumado. Então, eu sim tocava os trabalhos de campo, só que com a anuência e toda a supervisão do Vanderlei. Inclusive, todos os trabalhos ele estava no campo e quando ele via que teria que interferir em alguma situação, ele entrava no campo e falava com os jogadores o que ele achava e ele pontuava as situações. Então, eu fico muito tranquilo em relação a isso, né? E fico até lisonjeado, porque você dá treino para uma equipe como o Corinthians, realmente é uma situação importante, que são jogadores de um nível muito grande, que já trabalharam em grandes clubes com grandes treinadores, e eu acho que é injusto essa situação de estar falando sobre essas situações que era o treinador do Corinthians. Eu sou, e sempre fui um cara muito competente dentro da minha área para poder o Vanderlei dar essa confiança para mim e era isso que acontecia. Nada mais do que isso. Eu, como auxiliar direto do Vanderlei, junto com o Fernando Lázaro, junto com o Daniel Félix, que era o outro profissional que o Vanderlei trouxe na parte de preparação física, comandávamos sim os trabalhos, né? A grande maioria, trabalhos táticos e trabalhos pré-jogo, era o Vanderlei que tocava, mas é um processo totalmente normal dentro de qualquer comissão técnica. E a saída, assim, vocês acharam que foi meio que uma facada nas costas, Cupertino? Porque, assim, teve momentos piores, né? Se fosse para tentar uma justificativa para uma saída, tiveram outros momentos, né? De eliminação, né? Não desempenho em campo, mas situações que você sabe como funciona o futebol para se tentar um encaixe ali de uma demissão, né? O que você achou? Eu acho que é sempre doloroso uma saída, né? O Clube do Corinthians é um clube excepcional de se trabalhar, né? Gostei muito de trabalhar no Clube do Corinthians, te dá todas as condições, né? E é sempre doloroso quando você é demitido de qualquer trabalho, né? Especial do Corinthians, né? E não foi diferente comigo e acredito com todos os profissionais, o Vanderlei, Melo e o Daniel, ficaram tristes, né? Porque nós esperávamos terminar o ciclo que era agora dia 6 de dezembro, no último jogo. Mas faz parte do futebol, nós somos experientes o suficiente para poder absorver isso. No começo sempre realmente é um pouco difícil, né? E a gente fica só um pouco triste, eu especial, né? E já Sim. falei isso para algumas pessoas, quando a gente vê algum comentário sobre o trabalho do Vanderlei, né? E aí, às vezes, dá vontade de falar o que acontecia, o que aconteceu, mas a gente não tem esse poder, né? Então, quando aparece um profissional como você, que nos dá as oportunidades, faz umas perguntas muito, muito boas para a gente poder esclarecer. Mas em nenhum momento ficou uma mágoa, ficou uma situação, faz parte do futebol. O Corinthians passou na minha vida, eu acredito que deixei o meu trabalho lá dentro, o Vanderlei, o Melo, nós fizemos a nossa parte. A diretoria entendeu que teria que trocar e foi feito, e a gente segue a nossa vida e o Corinthians também segue a dele, né, com uma torcida que realmente é muito diferente, maravilhosa, e a gente torce para que, quem sabe no futuro, a gente possa estar fazendo parte de novo aí de uma grande equipe do futebol brasileiro. E nesse tema, só para encerrar, do Corinthians, Cupertino, vocês, comissão, percebiam que a voz de vocês, a orientação de vocês chegava ao grupo, mexia com o grupo, no sentido que falar,
eles não estavam mais, a gente estava vendo o ambiente do vestiário, não estavam mais mexendo com o grupo, com o clima, que muito se fala isso, né? A gente não, porque hoje, cada vez, voltando à distância, né? É lacônico, né? Saída tal, não se explica muito a saída, mas muito se fala e pouco se fala objetivamente. Ah, eles não estão mais conseguindo mobilizar o grupo não está mais querendo, né? Aquela coisa que sempre tem que ter esse lado também em relação ao trabalho de comissão. Vocês percebiam e sentiam que não, isso não era verdade, que tinha sim um direcionamento, o trabalho sendo feito, compreendido e seguido à risca pelo grupo do Corinthians, Cupertino? Fred, num trabalho numa equipe como o Corinthians, com grandes jogadores, né, eu não posso cravar isso para você, né, que é 100% que as coisas estavam acontecendo, senão a gente não teria saído. Né? Tá. Se tivesse 100% as coisas funcionando, com certeza a gente estaria no clube até hoje. Então, de alguma forma, eu nunca procuro saber o que aconteceu, né? Quando a gente sai, porque realmente é uma situação ímpar, né? A gente, como eu te disse, fica muito chateado e fica muito... Mas eu acredito que o grupo do Corinthians, enquanto a gente esteve trabalhando lá, nos respeitou muito, os jogadores foram super profissionais com a gente, os pilares da equipe, né? Sempre foram muito respeitosos com o trabalho do Vanderlei, conosco, principalmente, em relação ao dia a dia, né? A gente tinha um ambiente muito bom para os atletas. Agora, eu apontar o que eu achei agora, nesse momento, eu acho que seria uma certa injustiça da minha parte. Não vou fazer isso, né? Eu acho que o trabalho foi bom, nós conseguimos deixar um legado lá, deixamos nossa parcela, e a vida que segue, né? A gente torce muito para os profissionais que ficaram lá e a gente vai seguir nossa carreira. No Palmeiras, o Vanderlei já tinha feito isso na última passagem dele em 2020, que foi trabalhar com a base. Até hoje, o Palmeiras tem frutos, né? No time titular ou gente negociada. Corinthians, da mesma forma. O que você faz um pouquinho isso, Cupertino? É a necessidade, né? E às vezes, poxa, não tem como contratar, vamos recorrer à garotada. Ou realmente hoje é uma tendência mesmo a base em si, enfim, ser valorizada, não só como uma necessidade, mas como uma valorização de um trabalho, de um investimento feito pelo clube para novos atletas? Fred, os dois. Nós vivemos no Brasil, onde se produz os melhores jogadores do planeta. É uma fonte inesgotável. Eu acho que são as duas situações: a necessidade e os talentos que vão aparecendo dentro do clube. Você não pode virar as costas para isso. Nós não estamos na Dinamarca, nós não estamos na Noruega, nós não estamos no Afeganistão, onde aparece um jogador a cada 15, 20 anos. Nós estamos no Brasil. Por isso que eles vêm buscar os jogadores jovens aqui, né? O Moscardo. E vou te falar, é uma situação que os clubes têm que fazer isso hoje. Os treinadores, as comissões técnicas, não tem como você não olhar para uma base de um futebol que investe 15 milhões por ano na base. Você tem que olhar assim como profissional. O Vanderlei tem essa característica, e depois que eu comecei a trabalhar com o Vanderlei, só levantar um dado para você aqui, que eu acho que o Vanderlei já tocou nesse assunto, né? Inclusive já foi até divulgado. Nos últimos 4 clubes que nós trabalhamos, nós levantamos para os clubes quase R$ 1 bilhão em jogadores revelados pela base. Porque não foi só no Palmeiras que nós fizemos esse Sim, trabalho. no Vasco. No Vasco, Thales Magno, agora o Gabriel Peck, né? O Lucão, goleiro que está no Red Bull Brasil, no Red Bull Bragantino. Então, depois no Cruzeiro, o Vitor Roque, que foi a nossa grande descoberta lá. Ele era um jogador do Sub-17, o Sub-20 não tinha centroavante. Eu fui ver um jogo junto com o Ricardo Rocha e o Vanderlei, e nós vimos esse jogador e falamos com o treinador do Sub-20: por que você não coloca o Vitor Roque no titular do Sub-20? E ele não gostava do atleta, e nós puxamos o atleta direto para o profissional. Foi o jogador mais jovem que o Vanderlei lançou, né? E hoje é uma realidade no futebol brasileiro, e agora culminou com o trabalho no Corinthians, que também nós deixamos um legado importante. Só o Moscardo e o Wesley, eu acho que já vai render um bom dinheiro aí para o clube. Então, o Vanderlei, dentro dos trabalhos autorais dele, né, é uma característica muito forte essa de revelar jogador. Eu acho que os clubes têm que se atentar a isso e exigir pelo menos 30% do grupo de qualquer equipe que investe 15 milhões para frente de dividendos da sua arrecadação na base,
tem que cobrar isso do atleta, porque são ótimos jogadores, são jogadores carentes de estar tendo um intercâmbio com jogadores importantes como o Renato Augusto, né, como jogadores que têm lastro de história, o Gil, Cássio. o Cássio. Quer dizer, esses caras vão dar um suporte maravilhoso para esses jogadores. Vai terminar a formação dele aqui no clube, com uma história linda, trazendo tudo que tem que ser trazido para o atleta, enfim. E é assim que tem que ser feito. Eu acho que fico muito feliz de ter participado desse processo todo também, junto com o Vanderlei. Ô, Cupertino, como auxiliar técnico, né? Normalmente o jogador, aquele que tá de fora, aquele que não foi escalado, normalmente ele usa o auxiliar técnico como se fosse uma maneira de desabafar também, poder conversar. Queria que você falasse um pouquinho também desse trabalho, não só de campo, mas que o auxiliar também participa muito. Até porque hoje a gestão de grupo é muito importante no futebol. Antigamente, às vezes até não se pensava tanto nisso, hoje se pensa bastante, até porque pela mudança, aquilo lá no início que a gente conversou, né? A mudança de comportamento. Hoje. Você tem que pensar algumas vezes a forma que. Tenho certeza, o Vanderlei mudou na forma que ele chegava a algum atleta, hoje ele faz diferente, porque há um impacto, né? Hoje há uma mudança. Enquanto antes os caras queriam até mais isso, né? Tem até jogador que fala, poxa, eu gosto daquele cara que cobra mais, eu não gosto daquele cara mais paizão, mas hoje você tem que ter meio que as duas formas, né, para você conseguir atingir um grupo inteiro. E o auxiliar técnico trabalha muito isso também, né? Em algum momento que precisa conversar, o jogador ele se abre ao auxiliar, não para o treinador, às vezes se abre ao auxiliar. Que eles façam um pouquinho dessa função do auxiliar técnico, que às vezes não é valorizada e é muito importante numa comissão, Cupertino. Importantíssimo esse ponto aí. Acho que relação interpessoal é tão ou mais importante que a questão tática, que a questão técnica, a questão física, porque você no Brasil, você não consegue fazer nenhum trabalho se você não tiver uma relação boa para ótima com o seu grupo de jogadores. Pode acreditar e escrever isso aí que eu estou falando. Isso ao longo da história, não estou falando hoje. Isso não vai mudar. Tanto que a gente teve alguns exemplos esse ano de profissionais, treinadores, que eu não preciso citar o nome aqui, que não tiveram uma relação boa e ficou evidente, né? Então, no nosso trabalho também não é diferente. E no meu caso especial, como auxiliar técnico, isso daí, eu sempre trouxe comigo isso nos meus trabalhos, né? E ao longo da minha história, como profissional de futebol, eu via isso com muita clareza, que essa minha aproximação dos atletas facilitava muito o trabalho do profissional que estava trabalhando comigo. Então, isso para mim foi maravilhoso, porque hoje, quando eu procuro um profissional para trabalhar comigo, eu procuro também com esse perfil, né? Não adianta eu colocar um cara lá que fala francês. Pô, se eu estou querendo que o cara se comunique com o meu grupo em português, como é que um cara que não fala a língua vai trazer o que eu espero que ele traga para mim na relação interpessoal, comissão técnica e jogador? É muito difícil, né? Então, eu tenho que ter um profissional que, além de seja capacitado para executar um treino, para executar uma função em relação ao trabalho analítico de futebol, um chute, um cabeceio, um cruzamento, eu preciso que esse cara se relacione bem, ele tenha uma boa comunicação, ele se faça entender para o atleta, para filtrar todo esse processo. E eu não estou falando só do auxiliar, eu estou falando do preparador físico, do preparador de goleiro, enfim, de todos os membros da comissão técnica do treinador, tem que ter esse elo com os jogadores. Porque, às vezes, o elemento A, ele não se comunica muito com o auxiliar, mas ele vai no preparador físico, ele vai no preparador de goleiro, enfim. E quando junta ali na casinha a comissão técnica, ó, fulano falou isso, fulano, vamos por aqui, esse aqui tá com um probleminha na família, a mulher dele não tá. Então, são uma série que a gente acaba virando um assistente social, psicólogo, tudo, né? Que tem que ser equacionado. E por isso que eu falo para vocês, às vezes vocês não sabem 20% do que acontece lá dentro. Então, eu acredito muito nisso que você tocou. Estou expondo aqui o que eu faço dentro do meu trabalho, sempre fiz, é normal para mim, e eu acredito muito nisso também. A relação pessoal do scout melhorou, Cobertinho? Porque no início a gente sentia meio que, às vezes, o técnico, pô, esse cara tá querendo escalar meu time, quer montar meu time e tal. Essa relação ficou muito melhor, hoje tá muito mais compreensivo a cada função de qual. Também tinha gente do scout que queria dar uma interferência também, e tinha esses arranca-rabo, mas a relação tá melhor, Cobertinho? Melhorou. Os caras entenderam um pouco, né, meu? Pegaram os Vanderlei
da vida, aí os Felipão, né, cara? Os caras estão no meio, puta, rapaz. Não, eu acho que teve um entendimento melhor das duas partes, sabe? Aquela história do cara que é estudado e do cara que foi jogador. Tem sempre esse conflito no futebol. Eu acho que hoje as fronteiras diminuíram e os dois entenderam que um precisa do outro, né? Então, eu acho que tem ótimos profissionais aí que trabalham no mercado. O Cifute, o trabalho do Corinthians, tem profissionais muito capacitados que nos dão informações importantíssimas, né? Gostei muito de trabalhar com a turminha lá, liderado pelo Raoni, sabe? Tem o Fernando Lázaro, que é um ótimo profissional nessa área, que foi um cara que participou já de Copa do Mundo, enfim. E realmente os profissionais também nos ajudam muito. Eu acho que são a linguagem ficou melhor, o entendimento ficou melhor, o respeito ficou melhor. Hoje cada um se põe realmente no seu lugar e respeita as fronteiras, né? Respeita a fronteira do auxiliar, que respeita a fronteira do cara. Então, eu acho que isso tudo foi muito bom para o esporte, para o futebol. Os clubes ganham muito com isso, né? Eu acho que é uma comissão técnica alinhada, não só a comissão fixa com a rapaziada que chega. Quanto mais essa turma se misturarem no bom sentido, é melhor para o clube, desenvolve melhor os atletas, né? Não ter essa vaidade de porque esse cara não estudou, porque esse cara não jogou. Não, acho que não existe isso. Pelo menos eu procuro sempre respeitar todos os profissionais dentro desse processo e como eu te disse, a gente tem que fazer o melhor trabalho para o clube, para desenvolver os atletas e a coisa andar da melhor maneira para o treinador tomar suas decisões. Cobertina, você como a gente está na parte final da nossa conversa, mas você como treinador, né? Pensando você como treinador, você já vai para um clube pensando numa forma que você gosta de jogar e você tem uma segurança de querer montar suas equipes, ou você não tem jeito, conforme o que tem à disposição para poder fazer um time, hein, Cobertino? Fred, vou te falar, aqui é camaleão puro, rapaz. Eu não vou falar, não vou responder essa tua pergunta, não. Onde o rapaziada me falou, vamos querer um Copertino, vamos embora. Porque eu acho que realmente, como eu te disse, né, o futebol aqui é muito complicado, porque a exigência do resultado, a montagem do elenco é feita por um profissional, né? 2024 já está batendo na porta aí. Então, é uma série de situações que eu acho que o treinador tem que se preparar, né? Eu não posso chegar para você e cravar aqui, eu gosto de jogar, eu tenho uma maneira que eu domino mais, sabe? Que eu sei que eu sou bom pra cacete nas ideias, não preciso de nenhuma situação, porque eu tenho tudo claro na minha cabeça quando eu entro dentro do campo, pedir para os atletas, a movimentação, tudo. Só que, às vezes, eu chego num grupo e não é a característica do grupo, não serve para aquela minha principal ideia. E eu, como profissional, eu tenho que ter alternativas para poder buscar novos caminhos para que a equipe desenvolva e dê a performance melhor do que está dando, né? Então, eu acho que a gente, profissional, nós temos que ser camaleão mesmo, chegar no clube, conversar com as pessoas, conversar com os atletas, saber o que está acontecendo e procurar desenvolver dentro das características de todo o clube, não só de jogadores, mas de torcida, de entender o clube, saber da história do clube, como o clube... Eu não posso, um exemplo, eu ir para o Nordeste e montar uma equipe lenta, porque lá é calor o tempo todo e precisa de jogadores rápidos, jogadores que tenham já a experiência do futebol nordestino. Eu não posso ter isso lá, senão eu estou fadado a não ter sucesso. Pode acontecer de ter jogadores lentos lá que dê certo? Pode, mas é uma utopia. Assim como se eu for lá para o Sul e for lá no Grêmio e fizer um time, jogadores de 1,68 m, estou fadado a não dar certo lá também. Então, eu tenho que ter esse conhecimento, esse entendimento das regiões do Brasil, de vários setores, de várias características, são diferentes de um país do tamanho e dimensão como a Itália, né? Que é um país pequenininho, que você se desloca, que é a mesma característica, que todo mundo faz a mesma coisa o tempo todo. É diferente. Eu, como profissional, penso dessa maneira e vou procurar. Lógico que quando eu tiver um lastro maior, Maurício Copertino, campeão, que já tem um lastro, quando eu chegar numa equipe,
aí já é diferente. Eu já chego com o meu peso, com a situação definida. O cara me contratou porque ele viu várias equipes minhas jogando de um jeito, ele quer aquilo na equipe dele. Aí são situações diferentes. Mais duas e agradecer o Maurício Cupertino. Cupertino, a gente sabe, o Brasil é pentacampeão, já foi chamado país do futebol, mas se a gente olhar, e você trabalhando na seleção de base, na seleção brasileira na base, né? Mas se a gente olhar, a gente não está conseguindo muito sucesso, claro, não adianta só o resultado ser campeão, mas se a gente pensar em resultados, a gente não está sendo mais em base o que a gente era antes. Copa do Mundo a gente não ganha desde 2002, apesar de ter feito duas excelentes eliminatórias, né? Principalmente a última do Tite, classificou-se com o pé nas costas, literalmente pelo trabalho feito. Estamos com dificuldade nesse momento. A gente está vendo o surgimento aí do Equador, que vem trabalhando muito bem a base, não é de hoje, né? A Venezuela tendo uma chance real de, enfim, conseguir uma primeira Copa do Mundo, né? A seleção peruana, que com o Gareca conseguiu chegar a uma Copa do Mundo. Ou seja, a gente não é mais assim, a gente não tem uma supremacia. Resultados que às vezes eram certeza, tanto é que estão caindo tabus aí, não culpa do Dini, mas estão caindo tabus por causa do momento do futebol. Por exemplo, o Brasil nunca tinha perdido para a Colômbia na Colômbia, ou seja, jogando fora de casa, ou seja, não é que ele jogando aqui, né? Jogando fora de casa. Então, assim, algumas coisas estão caindo e alguns resultados não estão chegando. Realmente, mais a gente não é mais o país do futebol, a gente é um dos países que tem aí jovens, revelações, nomes importantes, mas hoje, como um todo, hoje a gente não é mais essa supremacia e a gente tem que aceitar isso até para poder melhorar e voltar a ser aí, quem sabe, o grande, o exemplo, aquele que os países olhavam e falavam, nossa, é a seleção brasileira. A gente percebe às vezes que alguns países já estão percebendo, não é, sabe, não é respeitando. Antes o Brasil era temido, hoje a gente percebe que isso já não vem mais acontecendo. Qual é a sua avaliação sobre isso, Cupertino? É um assunto complexo, né? Que a gente sabe que envolve várias coisas, não é só uma coisa. Claro. Mas eu acredito, acabei de ver agora o Campeonato Mundial Sub-17, o Brasil foi eliminado pela Argentina, né? Você vê grandes jogadores individualmente, mas que no coletivo o Brasil realmente peca muito, né? E olha que o treinador da base lá é um cara que é estudado, é um cara muito conceituado dentro do futebol de base no Brasil, né? Eu acredito muito que a legislação do futebol brasileiro, lógico que isso aí é difícil de acontecer, né? Mas eu acho que o jovem jogador brasileiro está saindo muito cedo do nosso futebol. Ele surge cedo e sai cedo. E acaba não se formando um atleta tipicamente brasileiro aqui, sabe? Então, você vê jogadores hoje com 17 anos, como o caso do Moscardo, que de repente pode sair agora com 18 anos, ele vai terminar o trabalho de formação dele lá no time que ele for. O Hendrick no Palmeiras, né? Oi? O Hendrick no Palmeiras, por exemplo, o Hendrick é a mesma coisa. Palmeiras, o próprio Vitor Roque, né? O Vinícius Júnior, o Rodrigo. o Renier, que saiu do Flamengo, um camisa 10 genuíno. Só que se você for ver ele jogar hoje, ele já é um 8, talvez até um 5, porque ele já não é mais um meia como... Talvez se ele continuasse no Flamengo e ficasse até agora, ele seria aquele meia camisa 10 que a gente está precisando na seleção. E é um jogador que se desperdiçou. A gente vê coisas assim realmente que, né, você acaba quebrando ciclos de grandes jogadores, né, por uma falta de organização, uma falta de um regulamento, por clubes financeiramente quebrados, que tem que vender os seus jogadores. Você imagina o Hendrick, né, o Palmeiras segurando ele mais uns 2 ou 3 anos, e ele sendo artilheiro do Campeonato Brasileiro, sendo campeão, Libertadores. Quanto que valeria um centroavante desse quilate saindo realmente de um país do futebol, com peso de pentacampeão, com a equipe do Palmeiras comprando jogadores da Europa? Eu acho que seria um cenário totalmente diferente, né? Então, eu acho que seriam muitas coisas para ser mudado, né? Mas eu acho que tem que partir por nós mesmos, profissionais do futebol, treinadores, comunicação, jogadores, saberem da sua responsabilidade e assumirem isso, sabe? Que é muito fácil você jogar para cima das comissões, para cima da diretoria, para cima, o jornalista falou isso de mim, sabe? E ele vai dentro de campo e não assume, né? São situações que a gente vê hoje que não pode mudar. O jogador de futebol que veste uma camisa brasileira, ele tem que ter a personalidade. O Messi foi em cima do Rodrigo, junto com o Depou.
Sim. Tem que pegar outros caras com ele lá, né? Dele, e peitar o Messi também, e peitar o Depou. Não os caras virem aqui dentro do Maracanã e tomarem conta da molecada e parece que a gente é juvenil contra profissional. Então, esse tipo de atitude, né? Eu acho que o jogador tem que começar a resgatar isso daí, independente da idade dele, né? São atitudes, né? São atitudes, porque nós somos grandes jogadores. Nós temos, como eu te falei, uma fonte inesgotável de aparecer talentos. Então, além de tudo isso que a gente conversou e mais outras coisas aí, eu acredito que o futebol brasileiro ele tem que voltar a ter esse resgate da identidade de pentacampeão, de saber que nós somos uma seleção importante dentro do cenário mundial, não ficar com a síndrome do cachorro vira-lata, sabe? A olhar sempre para a Europa. Nós temos que olhar aqui. Nosso produto é muito mal vendido no mundo inteiro. Você está perdendo dinheiro, o Neto está perdendo dinheiro, o Corinthians está perdendo dinheiro, eu estou perdendo dinheiro. Todos nós, profissionais brasileiros, perdemos dinheiro com a desvalorização do produto nacional. Então, é uma série de coisas que pode ser discutida, de repente, conversada, para que as coisas comecem a melhorar novamente e a gente possa retomar o cenário aí mundial. E para fechar, agradecer muito a você, Maurício Cupertino. Cupertino, claro, a gente sabe que técnico, ainda mais técnico, auxiliar, quem trabalha com futebol, planejamento a curto prazo quase que não existe, médio e longo prazo muito menos. Mas assim, o seu sonho, sua vontade, seu desejo enfim, fazer um trabalho autoral como técnico no Brasil, assim, você está deixando a possibilidade de 2024 estar aqui no Brasil, não ter que buscar lá fora para você trabalhar como você já fez, mas você espera que seja aqui dessa vez no Brasil, Cupertino? É isso, eu estou posicionado para assumir uma equipe no futebol brasileiro, né? Já estou me posicionando dessa maneira. Recebi uma proposta para retornar agora para o futebol dos Emirados Árabes, mas eu vejo que aqui o Brasil está muito bom para a gente poder dar nossa cara, para poder ser analisado entre vocês, para a gente poder fazer o nosso trabalho, colocar nossas ideias em prática e deixar o futuro aí na mão do Papai do Céu, né? Mas eu estou posicionado para assumir uma equipe no futebol brasileiro em 2024. Essa é a ideia do Maurício Cupertino. Poxa, Maurício Cupertino, é um prazer falar com você. Por primeira vez eu pude aí te entrevistar e, assim, poxa, dos anos da década de 90, que eu, como torcedor, assisti, tive grande oportunidade, por causa da minha profissão, entrevistar diversos outros personagens, sempre uma alegria para aquele que acompanhava jogando e agora entrevistando, e é muito legal. É uma compensação que a profissão nos dá, né? Então, eu fico muito feliz de poder ter falado com você. Desejo sorte, sucesso e que 2024 aí você consiga realizar aí o seu sonho aí de trabalhar também como técnico no futebol brasileiro. Boa sorte, viu, Cupertino? Obrigado, Fred, pelo respeito, carinho sempre pelo convite. E foi um grande prazer aí bater papo sobre futebol com você. Grande abraço para você e sua turma. Muito obrigado. Conversamos com o Maurício Cupertino aqui no A Bola Não Para. Se inscreva, dê seu like, manda mensagem aqui no A Bola Não Para, sempre com um convidado, uma entrevista inédita falando de esporte para você. Até a próxima.